Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Daqui a pouco tem mais uma edição do Super Clássico entre Cruzeiro e Atlético. Mais um capítulo dessa história centenária vai ser escrita nas páginas, desta vez, do Campeonato Brasileiro. Eu queria só lembrar algumas coisas aqui para quem está achando que o Cruzeiro vai golear o Atlético hoje. Campeonato Mineiro de 2011, o eterno 6-1. Eles tinham tudo para rebaixar a gente, tudo bem, as duas equipes eram ruins, mas o Cruzeiro vivia uma semana emocional muito complicada. Entrou no 220, atropelou o Atlético, que entrou de acordo com o próprio Calil, de camiseta, calção e água de coco, enfiou 6-1 para toda eternidade. Um ano depois, um Atlético completamente diferente, já uma equipe... uma base da equipe que seria campeã da Libertadores em 2013 e que foi vice-campeã brasileira em 2012. Mas naquele ano de 2012, no Campeonato Brasileiro, na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético faz um início de jogo avassalador, faz um gol logo no início da partida, se não me engano com o Bernard, depois o Ronaldinho perde um pênalti que o Fábio defende. O Cruzeiro, que tinha uma equipe muito limitada, vira o jogo. Se o Atlético era a base do time que foi campeão da Libertadores de 2013, o Cruzeiro não era a base que foi campeão brasileiro em 2013. O Cruzeiro tinha um time limitadíssimo, houve uma grande reformulação de 2012 para 2013. Então, o Atlético era muito superior, mas o Cruzeiro fez uma partida duríssima e o Atlético venceu somente por 3-2, conseguindo virar o jogo no segundo tempo. Aí quando a gente caminha para momentos recentes da história desse clássico, o pior Cruzeiro de todos os tempos, muitos descrevem assim, contra o melhor Atlético de todos os tempos, que muitos também descrevem assim, principalmente os cruzeirenses, para dar uma grandeza ainda maior para o feito do Cruzeiro em 2021, quando o Cruzeiro no Campeonato Mineiro venceu o Atlético por 1-0 com gol de Ayrton. Aquela partida especificamente foi disputada sem público, vivíamos o pesadelo da pandemia. Então, o Cruzeiro mais inferior, com certeza, do século, contra o melhor Atlético do século, ou se quiserem aí achar que o de 2013 é melhor também, quem acha, não tem problema nenhum. Fato é que era um Atlético muito forte, certamente o Cuca ainda tinha dificuldades para ajustar o Hulk na equipe, de ajustar a própria equipe. Depois do clássico ele fala que era para ele darem mais um tempinho para ele, que ele iria ajustar. A equipe de fato ajustou e depois foi campeão não só mineiro, mas também da Copa do Brasil e brasileiro, enfim. Mas o Cruzeiro venceu aquele clássico. Agora nada me tira da cabeça 2025 e 2026 e 2025. Por quê? O Cruzeiro em 2025, aliás, se quisermos até puxar para 2024, era mais parelho, mas o Cruzeiro, todos colocavam naquela semana, por ter empatado na Arena MRV, o Cruzeiro como favorito ao título mineiro em 2024. E o Cruzeiro vinha de 2 vitórias nos 2 primeiros jogos da Arena MRV, tanto no Brasileiro de 23 quanto na primeira fase do Mineiro de 24. Aí o Cruzeiro empata mais uma vez no primeiro jogo da final, sai perdendo por 2-0, mas aí empata, e aí uma semana totalmente favorável ao Cruzeiro, vira um título do Atlético, inclusive de virada no Mineirão. Aí o Nicolás Larcamon cai, depois, há pouco tempo, o Ronaldo vende a SAF para o Pedrinho, e o resto da história vocês já sabem. Mas aí em 2025, um Cruzeiro muito forte, eu estava no Mineirão, um Cruzeiro muito forte, foi pegar um Atlético que vinha com uma campanha muito ruim na primeira fase do Campeonato Mineiro, perdeu por 2-0 e no final das contas o campeão mineiro foi o Atlético. O Cruzeiro sequer para a final teve a chance de afundar o Atlético na primeira fase do Campeonato Mineiro e não fez. Assim como na primeira fase do Campeonato Mineiro deste ano, onde o Cruzeiro mais uma vez pôde afundar o Atlético e mais uma vez falhou e perdeu. Então, muito cuidado para essa partida de daqui a pouco entre Cruzeiro e Atlético no Mineirão. O Cruzeiro não é pouco favorito, não. O Cruzeiro é muito favorito. O Cruzeiro vive uma curva ascendente e tem crescido cada vez mais. O Arthur Jorge tem um elenco nas mãos. Acredito que o time não vai entrar desligado com relação à postura. Eu tenho uma certa tranquilidade.
Acredito que o time não vai entrar desligado nessa partida, mas isso não quer dizer que ela vai ser fácil. A Galocura reuniu com os jogadores do Atlético, o Atlético vive uma semana totalmente conturbada e nada melhor do que um clássico para poder, quem sabe, virar a chave, ou muitas vezes nem virar a chave não, mas esse jogo especificamente, os jogadores terem uma postura completamente diferente, o Cruzeiro não esperar isso e acabar sendo surpreendido. Então é muito importante que não aconteça salto alto, achar que já ganhou de véspera, que os jogadores entrem muito concentrados, que o Arthur Jorge possa fazer isso, com que os jogadores entrem muito concentrados para que eles não sejam surpreendidos e possam tirar aí a alegria do torcedor. Acredito que se o Cruzeiro vencer o Atlético, aí sim, depois de uma vitória sobre o Boca, somada a uma vitória sobre o Remo, teremos sim mais seria a quarta vitória, inclusive, consecutiva no Campeonato Brasileiro. Aí sim podemos dizer que o Cruzeiro se estabilizou na temporada depois de um início bastante turbulento. Inclusive, se o Cruzeiro vencer, vai para a parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Então, teremos um grande clássico daqui a pouco no Mineirão. Um abraço e até o próximo vídeo.